E aí, turma 701 e 702, tudo bem com vocês? Nessa nossa aula, gente, nós vamos fazer uma revisão sobre a ordem direta e a ordem indireta. Nós já vimos isso em sala de aula, mas para os próximos assuntos que irão seguir na apostila de número 2, é necessário que vocês tenham bem fixado na cabecinha de vocês essa questão aí da ordem direta e indireta da oração na língua portuguesa. Então, só para nós resumirmos, quase que não sai a palavra, vamos ver aqui rapidamente, ó. O que diz a ordem direta da língua portuguesa? O sujeito sempre aparece no início, o verbo sempre vai vir no meio e o complemento por último. Tudo bem? Isso aqui vocês já sabem, então olha aqui um exemplo bem facilzinho. Deixa eu puxar para cá que não está aparecendo. Pronto. Então, olha lá, ó. A Maria comprou flores. Todo mundo está visualizando aí? Aqui embaixo, ó. Então, conforme eu já havia ensinado para vocês, como é que nós fazemos para identificar o sujeito da língua portuguesa? Eu primeiro tenho que perguntar a quem? Ao fofoqueiro. Quem é o fofoqueiro? É o verbo, não é? Então, quem comprou flores? A Maria. Tudo bem? Então, ordem direta, ó. Maria, sujeito, comprou verbo, flores, complemento. E aí, na ordem direta, podem ocorrer 3 casos diferenciados. Tudo bem? Por quê? Porque na língua portuguesa, a oração ela não é presa. Eu posso o quê? Alterar a ordem dos elementos que eu tenho dentro da minha oração. Tá? Então, a primeira forma que nós vamos ver é quando eu pego o complemento, jogo lá para frente, pego o verbo, ponho no meio e jogo o sujeito para trás. Tudo bem? Então, olha aqui, ó. Acompanhando o primeiro exemplo que eu dei, olha o que eu fiz aqui, ó. As flores comprou a Maria. O sujeito continua sendo o mesmo, o verbo continua no meio, mas o que eu fiz aqui? Eu só peguei o complemento, joguei para frente, peguei o sujeito, joguei para trás. Aqui um outro exemplo. Na estrada, bateram 3 carros novos. Olha o que aconteceu aqui, olha. Bateram é o sujeito. Então, qual é a pergunta que eu vou fazer? Sujeito não, desculpa, gente. Bateram é o verbo. Então, qual é a pergunta que eu vou fazer a ele? Ó, o que bateu na estrada? 3 carros novos. Na ordem direta, como é que ficaria isso? 3 carros novos bateram na estrada. O que eu quero salientar aqui para vocês, pessoal, é que esse verbo bater é um verbo intransitivo. O que eu estou querendo dizer com isso? É aquele verbo que não necessita de quê? De complemento. O na estrada aqui não é um complemento do verbo. Ele é o quê? Um adjunto adverbial, que está me dando ideia de lugar. Vamos lembrar, o advérbio é uma classe de palavras que vai indicar o quê? Uma circunstância. E ele se liga a quem? Ao verbo. Por isso que eu coloquei essa vírgula aqui. E no primeiro exemplo eu não coloquei, porque no primeiro exemplo as flores é complemento do verbo. Eu não posso separar por vírgula o complemento de seu verbo. Aqui eu coloquei a vírgula porque na estrada não é complemento do verbo, uma vez que este verbo é intransitivo. Tudo bem? O comprar é um verbo transitivo, porque quem compra, compra algo. Olha aqui o algo, as flores. Quem bate, simplesmente bate. Tudo bem? Segundo caso, ainda com complemento na frente. Olha lá. Sujeito no meio. O que eu fiz aqui? Joguei o verbo por último. Então, ó, as flores a Maria comprou. Um bolo minha avó fez. Como é que vai ficar esse exemplo aqui na ordem direta? O sujeito não é minha avó? Quem é que fez um bolo? Minha avó. Então, vai ficar como isso aqui na ordem direta? Minha avó fez um bolo. Fácil, né, pessoal? Então, para vocês entenderem, eu posso alterar a ordem dos elementos da minha oração. Tudo bem? Mas eu preciso saber que
Lá no primeiro caso, vamos voltar. Eu posso pegar o complemento e jogar para frente, pegar o verbo, botar no meio e jogar o sujeito para trás. Eu ainda posso pegar o complemento, deixar primeiro, deixar o sujeito no meio e jogar o verbo por último. E para acabar aí, a última forma que nós podemos fazer a forma indireta da oração é pegar o verbo, jogar lá para frente. Aí, o que vai acontecer aqui? O complemento vai aparecer no meio, tá? E aí, eu pego o sujeito e jogo ele lá para a última parte da minha oração. Então, olha aqui, ó. Comprou as flores a Maria. O sujeito continua sendo Maria, o verbo continua sendo o mesmo e o complemento também. Outro exemplo. Fez um bolo minha avó. Na ordem direta, como é que ficaria? Minha avó fez um bolo, eu já falei sobre isso. Esse terceiro caso, gente, parece que é um caso assim um pouco difícil, porque parece que a oração ela fica um pouco sem sentido, tá? Mas veja bem, se você dispõe o verbo no início, o complemento no meio e o sujeito no final, e você consegue entender o que você está lendo, está certinho. Tudo bem? Fiz uma atividade para vocês bem legal e eu coloquei lá no arquivo Word para vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima.